Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão depois desses 5 dias de live profética, que está acontecendo na nossa igreja, do nosso pastor? Muito bom que o Senhor tem feito esses dias na nossa vida, conosco. Ele tem nos guardado, tem nos protegido. Ele é muito bom, conosco. Esses dias estão sendo sobrenaturais. Nossas vidas estão sendo transformadas. Eu creio. A vida de outras pessoas, Outras vidas estão sendo transformadas através da palavra de Deus, através do que Ele tem feito na vida do nosso pastor, no nosso ministério. Porque é algo que está sendo feito baseado nos princípios de Deus, não pela vontade do homem. E hoje estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, culto de jovens, culto de pessoas que entregaram sua vida a Jesus, não só no sábado, mas no domingo, todos os dias da nossa vida. E nós temos que dar graças a Deus, por estarmos aqui hoje, vivendo tudo isso. Que o Senhor possa nos abençoar essa noite, que Ele possa nos guardar, que Ele possa nos encher com a presença dEle e que seja feita a vontade dEle, não a nossa. Que eu não fale aqui algo que é somente da minha vontade, mas que seja da vontade dEle. E que ao menos uma pessoa, Senhor, possa ser tocada, possa ser preenchida com a Tua palavra. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos abençoado e que isso é só o início daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigada. Amém? Hoje o tema da ministração é: não desista do propósito de Deus. Eu fiz esse estudo, baseado numa mensagem que o nosso pastor enviou. Como todos os outros estudos, são sempre baseados no ensinamento que ele nos passa, o ensinamento que ele nos ensina. Amém? E eu gostaria que você abrisse lá em Lucas 22, 31. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Muitas vezes nós estamos esperando a ajuda, de Jesus, a ajuda de Deus Pai, mas na verdade Ele só quer que a gente continue acreditando, que a gente continue crendo nas coisas que Ele pode fazer.
nas coisas que Ele tem preparado para nossas vidas, no que Ele já fez e no que Ele vai continuar fazendo, sabe? E quantos anos você já tem de ministério? Quanto tempo você já se converteu? Coloca aí pra mim, por favor. Eu fui pro encontro, eu tinha 12, 13 anos. Mas naquela época eu não queria saber de nada, não queria viver as coisas de Deus. Eu achava que era muito nova, que eu tinha muita coisa a viver, muita coisa a fazer. E acabei deixando para depois, deixando para viver as coisas que o Senhor tinha preparado para mim depois. E eu fui me converter verdadeiramente com 21 anos de idade, há 2 anos atrás, quando teve o batismo, né? Batismo nas águas. E eu fui naquele lugar, mas eu não estava preparada para me batizar. Era uma decisão que eu já tinha tomado, que eu não ia fazer aquilo naquele momento, porque era uma época em que eu estava vivendo as vontades da minha carne, as vontades do meu querer. Então, aquele momento ali, para minha carne era muito prazeroso as coisas que eu estava vivendo. Então eu tinha decidido naquele dia que eu ia para o batismo, que eu ia assistir, mas que eu não ia me batizar. E eu já tinha, há muito tempo, ia na igreja, sempre acompanhava meu tio, mas eu não vivia aquilo. E certo dia, nesse batismo, eu fui vendo o mover de Deus naquele lugar. Eu fui vendo a vida de outras pessoas sendo transformadas. Eu fui vendo o que Deus podia fazer na vida daquelas pessoas. Eu vi a alegria quando elas desciam as águas e subiam. O que Deus fez na vida delas só naquele momento ali, naquela mergulhar e retornar. E eu comecei a ficar com o coração muito quebrantado, a chorar muito. E eu olhei para minha mãe e falei: mãe, eu vou me batizar. Mas não era algo que eu tinha preparado, não era algo que eu tinha decidido. Eu já estava decidida a não fazer. Eu não sei se na sua caminhada, com certeza não deve ter sido. Você foi por sua vontade para a igreja, ou você foi participar de alguma reunião. E ali Deus pegou você e não teve mais volta, não teve mais como você querer voltar atrás. Porque foi assim que aconteceu na minha vida. Depois desse batismo, eu não senti mais vontade de estar vivendo as coisas do mundo. Porque o meu espírito estava sendo alimentado. Mas a partir do momento em que a gente deixa a nossa carne se alimentar, o nosso coração ele vai ficando duro. O pecado acaba se tornando muito atraente, acaba se tornando algo que você vê com outros olhos, que você enxerga com outros olhos. E quando a gente não desiste das coisas de Deus, quando a gente não desiste da caminhada, muitas vezes, vem na nossa mente uma vontade de desistir porque as coisas não estão sendo fáceis, as coisas não estão saindo do jeito que a gente gosta. Mas a gente tem certeza que tudo acontece com o propósito de Deus. Sabe? Se você tivesse desistido, hoje seus familiares não estariam vivendo a glória de Deus. Hoje os seus amigos não estariam vivendo as coisas de Deus. Porque muitas pessoas foram levadas à igreja através da sua vida. Muitas pessoas tiveram um casamento restaurado por causa que você falou: olha, lá no nosso ministério a gente tem um pastor que trabalha conforme os princípios de Deus,
trabalha conforme a vontade de Deus, e as pessoas, quando elas vão lá no nosso ministério, elas acabam não querendo sair mais, porque é algo que toma o nosso coração, sabe, quando é verdadeiro, quando é de verdade, quando você está vivendo aquilo verdadeiramente. E se a gente tivesse desistido, hoje eu não poderia ver os milagres que Deus faz. Hoje eu não poderia viajar para os lugares onde eu vou. Hoje eu não poderia ver minha família toda reunida na presença do Senhor. Você também. Se você tivesse desistido, o que teria acontecido? Sabe, as pessoas, elas te veem como um espelho. A partir do momento que você começa a ministrar na vida delas, que você começa a falar da palavra de Deus na vida delas. Por exemplo, eu estou falando aqui agora, e alguns devem pensar, será que realmente ela vive isso? Porque esse é o nosso testemunho. Aquilo que nós estamos pregando, nós temos que fazer. Porque não adianta a gente falar e não fazer. Porque o nosso testemunho acaba se tornando algo morto, acaba se tornando algo muito pequeno. Como é que nós vamos convencer outras pessoas se nós não convencemos a nós mesmos e vivemos essas coisas? Que Deus transformou a nossa vida, que Deus mudou a nossa história. Sabe? Ele tem guardado muitas coisas boas preparadas para nós. E ali quando ele fala, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele andava quantos anos com Jesus e ainda não era convertido? Imagina nós, não é verdade? Imagina nós. Satanás pediu para peneirá-los com trigo. Então, as circunstâncias, elas vêm, os problemas, eles vêm, e ali fica na sua mente, Senhor, será que se eu desistir melhora? Será que se eu parar por aqui vai melhorar? Se você desistir, o inimigo vai parar de te perturbar. Só que depois ele vai acabar com você. Porque é isso que ele faz. Ele acaba com a nossa vida. Enquanto você está fazendo as coisas que ele gosta, é muito bom. Mas a partir do momento em que você deixa de viver as coisas que o inimigo alimenta a sua carne, que você começa a viver as coisas de Deus, aí começa. Sabe? O Senhor, ele tem guardado grandes coisas para a nossa vida. Meu tio Walter, quanto tempo, não é mesmo? Muitas vezes eu lhe vi orando, falando que orava durante as madrugadas, buscando a Deus, sabe? Eu via quando o Senhor ia lá na célula. Deus lhe usava tremendamente. E eu quero muito que isso volte a acontecer. Que isso volte a acontecer na sua vida, porque o Senhor, ele tem guardado muitas coisas para nós. Ele nos abençoou, ele nos tirou do lugar onde nós estávamos. Quem diria, não é mesmo? Hoje nós vemos o nosso avô orando, meu avô orando, meu avô fazendo coisas que ele nunca fez. Porque ele falou que em todos esses anos ele nunca tinha aprendido tanto da palavra de Deus como ele aprendeu ali naquele ministério. E se a gente tivesse desistido? Se o nosso pastor tivesse desistido de mim, de você? Onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? No começo da caminhada, quando você não tinha nada, né? Quando ninguém tinha nada, quando
você não tinha um carro, você não tinha casa, você adorava, você era feliz. Mas agora que você tem um trabalho, você tem um carro, você tem uma casa, você não pode ir na igreja, você não pode ouvir uma palavra, porque você está ocupado demais, porque você acha que deixar as coisas de Deus para depois não vai afetar a sua vida, porque você já tem certeza. Mas não é isso que acontece, sabe? Que a gente não desista das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque olha só o buraco onde nós estávamos, as coisas que nós vivíamos, as amizades, que nós tínhamos, que a gente possa se afastar dessas pessoas para que elas vejam o quanto Deus mudou as nossas vidas e para que elas estejam conosco, vivendo as coisas de Deus. Não desista dos propósitos de Deus. Não desista das coisas que Ele te chamou, das coisas que Ele te falou. Sabe? Por muitas vezes eu ouvia, mas eu não acreditava. Até que não teve mais jeito, até que não teve mais como eu voltar atrás. Depois daquele batismo, a minha vida foi transformada. Hoje eu posso viver o sobrenatural de Deus, eu posso viver os milagres de Deus. As coisas que o Senhor tem feito na minha família, na minha vida, no nosso ministério. A gente vendo as pessoas sendo transformadas, as pessoas sendo preenchidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, Ele faz isso, Ele nos ama. E ali Ele fala. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Ele respondeu: nada. Porque nunca falta nada quando nós estamos na presença do Senhor. Nunca falta nada. Você pode perceber. A gente é feliz, mesmo em meio às tribulações. A gente sabe que, mesmo que seja difícil, nós vamos conseguir vencer. A gente sabe que, independente da situação, independente se o inimigo está peneirando as nossas vidas, a gente sabe que nós vamos conseguir avançar, porque não falta nada quando nós estamos na presença do Senhor. Que a gente possa ser sempre cheio, que a gente possa ser sempre um testemunho vivo, porque as pessoas, elas olham para a nossa vida, elas olham para as coisas que nós estamos vivendo. Que a gente possa fazer a vontade de Deus, que a gente possa ser cada vez mais próximo a Ele. Amém? Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. Durante todos esses dias nós estamos sendo... eu não tenho palavras para dizer as coisas que o Senhor tem feito durante esses dias, nas lives da meia-noite, dos livramentos, das bênçãos, porque está sendo muito forte mesmo, que Deus está fazendo. Ontem, na hora de queimar o papel, eu tive que queimar 3 vezes para queimar. Ainda queimei meu dedo, porque o inimigo não queria deixar eu queimar meu papel. Mas depois, o Senhor, Ele é tremendo. A gente, na hora, não sabia mais se eu chorava, se eu assistia a live. Jesus, Tu és maravilhoso, E mesmo a gente tendo um tempo de caminhada, sempre quando o Senhor nos pega, não tem como. 3 vezes, tio, 3 vezes para conseguir queimar o papel. Ainda queimei meu dedo. Fiquei, meu Deus. Eu falei: mas você vai queimar agora, em nome de Jesus. O papel pegou
fogo. E na hora que ele falou pra gente abrir a porta, né? Na hora que eu abri a porta, eu senti o vento assim, soprando, aí ali eu não aguentei. Chorei, parecia uma criancinha. Nessa hora a gente se torna tão... A gente volta a ser criança, né? E é assim que o Senhor nos quer. Independente das coisas, né? O Senhor, Ele tem nos guardado. É muito tremendo. Tô muito feliz vivendo as coisas de Deus. Então que a gente não possa desistir. Amém? Que a gente continue fazendo a vontade de Deus. Porque Ele tem nos guardado, tem nos protegido. E é maravilhoso viver as coisas de Deus. Amém? Muita saudade de todos vocês. E a gente se encontra hoje à meia-noite na live da prioridade. Que vocês possam estar compartilhando, convidando outras pessoas. Amém? Eu vou estar compartilhando o banner lá no grupo do Ano da Prioridade. Pra gente estar aí convidando outras pessoas para estar participando desse momento sobrenatural. Hoje nós vamos para o 6º dia e vamos ver, né, qual vai ser o momento profético que o Senhor vai fazer. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que a vontade dele seja sempre seja preencher o nosso coração, seja preenchido no nosso coração. Que a gente possa viver as coisas que Ele tem preparado para a nossa vida e que a gente não desista dos caminhos dEle, das coisas que Ele tem preparados para nós. Amém? Em nome de Jesus, amo vocês.